Rússia diz à Suíça que Moscou leva em conta o afastamento suíço dos princípios de neutralidade. Nesta terça-feira, 23, os chanceleres de Rússia e Suíça se encontraram à margem da reunião aberta do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação na Palestina. O chanceler russo, Sergei Lavrov, reuniu-se com seu homólogo suíço, Ignácio Cassis, e disse-lhes que Moscou leva em conta a decisão de Berna de se afastar de seus princípios de neutralidade e apoiar totalmente a Ucrânia, comunicou a pasta russa. O lado russo fez avaliações fundamentais do movimento constante e contínuo da Suíça de afastamento dos princípios da neutralidade e do apoio imprudente de Berna ao regime de Kiev. Foi enfatizado que tais ações, juntamente com uma política hostil em relação à Rússia, são levadas em conta quando a Rússia desenvolve sua política em relação à Suíça, afirmou o ministério. Em visita à capital ucraniana em novembro passado, o então presidente suíço, Alain Berset, prometeu apoio de longo prazo à Ucrânia em uma reunião com Vladimir Zelensky, conforme noticiado. A neutralidade é um dos fundamentos da política externa suíça, a qual proíbe o país de participar de conflitos armados e entrar em alianças militares. No entanto, apesar de não enviar armas diretamente a Kiev, a Suíça tem ajudado o regime ucraniano, como em setembro passado, quando aprovou um pacote de 109,57 milhões para desminar parte do território ucraniano. Enorme reserva ultra profunda de gás de xisto é descoberta na China. A empresa de petróleo China, Petroleum Chemical Corporation, Sinopec, anunciou nesta semana a descoberta de uma nova reserva de gás de xisto na bacia de Sichuan, uma região no sudoeste da China conhecida pelas abundantes reservas desse hidrocarboneto. O campo, chamado de Hengshangi, está localizado entre as cidades de Beiyang e Mianyang. Ainda de acordo com a gigante estatal, o governo chinês certificou recentemente 133 bilhões de metros cúbicos de reservas geológicas comprovadas de gás natural em sua operação na bacia de Sichuan. Esse é o primeiro campo considerado ultra profundo dessa magnitude descoberto no país. A nova reserva, certificada pelo Ministério de Recursos Naturais, representa o surgimento de mais um campo considerável de gás de formação compacta. Enquanto a empresa de petróleo e gás intensifica a perfuração em reservatórios profundos e de difícil extração, conforme comunicado. Ao todo foram perfurados 21 novos pontos de exploração no campo, a uma profundidade entre 4,5 km e 5,5 km. Cada um desses postos tem proporcionado uma média de 155 mil metros cúbicos de produção diária, acrescentou a empresa. O gás de xisto é um gás natural encontrado no interior de um tipo poroso de rocha sedimentar, denominado xisto argiloso, com formação compacta. Com a economia à beira do colapso, Casa Branca diz que a ajuda de 60 bilhões à Ucrânia é adequada. O governo Biden acredita que seu pedido de mais de 60 bilhões em um novo financiamento militar para a Ucrânia é adequado, disse o coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira, 23 de 1 de 2024. Não negociarei público aqui, disse Kirby, durante um briefing, quando questionado se a Casa Branca está aberta a reduzir seu pedido de assistência à Ucrânia em meio aos apelos republicanos. O pedido suplementar do presidente que apresentamos em outubro foi ponderado, foi cuidadosamente feito e elaborado. Acreditamos que foi um pedido adequado, complementou. Há algumas semanas, os senadores dos Estados Unidos e funcionários da administração Biden têm negociado para chegar a um acordo que forneça à Casa Branca mais de 100 bilhões em fundos suplementares para a Ucrânia, Israel e outras prioridades, incluindo a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. Bélgica vai alocar 611 milhões para Kiev, com lucros obtidos de ativos congelados da Rússia, diz mídia. A Bélgica vai alocar 611 milhões para ajudar a Ucrânia em 2024, a partir dos lucros recebidos dos ativos congelados da Rússia, informou o jornal La Libre, nesta terça-feira, 23 de 1 de 2024, citando a ministra da Defesa, Ludwig Dendorfer. O financiamento vai ser fornecido a partir dos juros das contas dos ativos congelados da Rússia no país, informou o jornal. No ano passado, os Estados Unidos propuseram que grupos de trabalho do G7, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, analisassem possíveis formas de confiscar 300 bilhões em ativos russos congelados. A União Europeia e o Reino Unido sublinharam que o dinheiro recebido através do confisco não seria facilmente acessível e seria também insuficiente para cobrir as necessidades de reconstrução da Ucrânia. Além disso, os países observaram
que o confisco de artigos russos não deverá ocorrer em detrimento da prestação de apoio financeiro a Kiev em 2024. Moscou afirmou que qualquer tentativa de confiscar os seus bens congelados violaria o direito internacional. O ministro das Relações Exteriores da Rússia considerou o congelamento de bens russos um roubo. Aqueles que estão tentando iniciar isto e aqueles que vão implementá-lo devem compreender que a Rússia nunca deixará aqueles que fizeram isso em paz e exercerá constantemente o seu direito a uma batalha legal, internacional, nacional ou de outra forma. Isso, claro, tanto os europeus como os norte-americanos compreendem isto muito bem. Terá consequências jurídicas para aqueles que a iniciarem e implementarem, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentando a questão. No ano passado, o presidente russo, Vladimir Putin, apelidou a apreensão de bens do Ocidente como um negócio impróprio e sublinhou que roubar os bens de outras pessoas nunca trouxe nada de bom a ninguém. China pretende investir 3,5 bilhões em mineração nos estados de Minas Gerais e Bahia. Projetos estão em fase de licenciamento e confirmam um novo olhar do país asiático para parceiros comerciais ao buscar a transição para uma economia de baixo carbono. Brasil e China têm renovado e aprofundado seus laços, algo que ficou bastante visível através de dados comerciais divulgados. Nas últimas semanas, quando foi apontado que Pequim teve participação recorde na exportação do agronegócio brasileiro em 2023. Não só na exportação de grãos, o comércio entre os dois países deve acelerar agora também no setor de mineração, uma vez que só nas regiões norte de Minas Gerais e sul da Bahia são esperados aportes de pelo menos 3,5 bilhões de empresas chinesas. De 2007 a 2022, os chineses investiram 4,4 bilhões no setor de mineração, montante que, segundo Gustavo Viscasi, diretor do Conselho Empresarial Brasil-China, representou 6,2% no total de aportes da China nesse período, mesmo percentual recebido pela indústria manufatureira. Já é de conhecimento o interesse do lítio brasileiro. No entanto, outro metal vem despontando no entusiasmo de empresas chinesas. O Nióbio, relata a mídia. A chinesa BID investirá 3 bilhões na instalação de 3 fábricas na Bahia, que incluirá ainda uma unidade de processamento de fosfato de lítio e de ferro para o mercado internacional. Além do minério de ferro, principal ingrediente do aço, no qual a China é a maior produtor global. O níquel e o cobre também têm hoje amplo mercado chinês. São 2 metais essenciais para diversas tecnologias que dão suporte à transição para uma economia de baixo carbono. As baterias de alto desempenho têm o teor crescente de níquel, as indústrias de turbinas eólicas e painéis solares essenciais para a descarbonização e produção de energia elétrica requerem quantidades significativas de cobre, afirmou Bicasa ao jornal. A movimentação aponta para uma nova forma de negociação chinesa, mostrando que Pequim, nos últimos anos, concentrou seus investimentos na América Latina e no Caribe, em setores mais estratégicos, e deixou de lado os dispendiosos projetos de infraestruturas com as quais havia se comprometido no passado, conforme a análise publicada nesta terça-feira. De acordo com o relatório, o investimento chinês em setores estratégicos na América Latina pode ser um problema para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, não só as tratativas chinesas com o Brasil incomodam, as russas também. No ano passado, o setor do petróleo russo forneceu ao Brasil um carregamento recorde de combustível, tornando-se o terceiro maior exportador para o país sul-americano. O aprofundamento das relações comerciais entre as nações marca uma nova etapa para os países do sul global em busca por soberania e autonomia. China diz não ter intenção de participar da corrida espacial imaginada pelos Estados Unidos. Em uma audiência realizada no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, especialistas espaciais norte-americanos, funcionários do governo e membros do Congresso reforçaram um entendimento unificado para os Estados Unidos e os seus parceiros não estarem na Lua quando outros estão na Lua. É inaceitável. Os Estados Unidos e os seus aliados deveriam vencer a corrida espacial do século XXI e liderar uma ordem baseada em regras, antes que a China crie as suas próprias normas indesejáveis. De acordo com o Global Times, em linguagem simples, esta declaração sugere que depois de os Estados Unidos, juntamente com as nações aliadas, terem usado a bandeira da chamada Ordem Internacional baseada em regras para se envolverem em esforços geopolíticos para conter a China na Terra, querem agora aplicar as mesmas táticas no espaço sideral. Eles veem a Lua como a primeira arena de competição entre as nações fora da Terra. Nessa perspectiva, o verdadeiro objetivo do plano dos Estados Unidos de regresso à Lua está longe de ser puro. Vai contra o desejo humano universal de explorar e utilizar o espaço exterior para fins pacíficos. A extensão das estratégias geopolíticas dos Estados Unidos na Terra e para o espaço não é apenas uma escala significativa na concorrência, mas, em certo sentido, um passo para trás. O plano de regresso à Lua dos Estados Unidos acaba de sofrer 2 reveses. Primeiro, o módulo lunar peregrino não conseguiu pousar suavemente na Lua.
devido a um problema relatado no sistema de propulsão. No mesmo dia, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos anunciou um atraso de 1 ano para a planejada missão tripulada em órbita lunar Artemis II e o planejado pouso tripulado na Lua Artemis III, respectivamente, citando preocupações de segurança com a espaçonave existente. Certamente, ninguém deveria subestimar as capacidades aeroespaciais dos Estados Unidos devido a estes reveses. A tecnologia aeroespacial representa o culminar de algumas das mais avançadas conquistas humanas, e os voos espaciais tripulados estão entre os aspectos mais desafiadores da tecnologia aeroespacial. Experimentar contratempos ou mesmo fracasso é inevitável. No entanto, a atual ansiedade e sentido de urgência demonstrado pelos Estados Unidos devido a estes contratempos são anormais e pouco saudáveis. Não é impulsionado pelo pensamento e pela lógica tecnológica, mas sim pelo pensamento e pela lógica geopolítica, particularmente o de uma nova guerra fria. De acordo com esta linha de pensamento, o espaço exterior, incluído a Lua, tornou-se um alvo estratégico para a concorrência entre os Estados Unidos e a China. Se os Estados Unidos ficassem para trás, a China aproveitaria a oportunidade e sairia vitoriosa nesta importante corrida espacial. Consequentemente, a exploração espacial, uma área que necessita muito de cooperação internacional, se transformou, infelizmente, em um jogo de soma zero. A ideia de competição geopolítica com a China influencia profundamente os políticos de Washington. Bill Nelson, administrador da NASA, alertou que o polo sul da Lua pode se tornar um outro mar do sul da China em agosto do ano passado. Já em 2011, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a emenda Wolf, que proíbe a NASA de cooperar com agências governamentais chinesas sem autorização explícita do FDA e do Congresso dos Estados Unidos. Em contraste, a China nunca teve qualquer documento, regulamento ou dispositivo que restringisse a cooperação com os Estados Unidos. Em outubro do ano passado, a China chegou a anunciar que as amostras lunares trazidas para a Terra pela missão chinesa Chang'e 5 estariam abertas para aplicações internacionais. Os fatos mostram claramente quem está do lado da abertura da exploração espacial e quem está do lado do fechamento. Os Estados Unidos possuem a tecnologia aeroespacial mais avançada do mundo e alcançaram grandes realizações na exploração espacial. As pessoas em todo o mundo, incluindo os chineses, ficam felizes por ver representantes da humanidade mergulharem mais profundo no espaço exterior, sejam eles norte-americanos ou pessoas de outros países. No entanto, os Estados Unidos se tornaram tacanhos que não só minam a confiança na sua capacidade de alcançar maior sucesso na exploração espacial, mas também levantam preocupações de que eles possam impedir o progresso de outros aspirantes a exploradores espaciais. Os funcionários da NASA são cientistas e pertencem à principal comunidade científica do mundo. Eles são um grupo que deveria olhar para o céu estrelado. Se até eles fossem infectados pela atmosfera patológica e vulgar de Washington, seria extremamente decepcionante. A China não tem intenção de participar na corrida espacial imaginada pelos norte-americanos. O desenvolvimento da tecnologia aeroespacial da China enfatiza 3 aspectos: utilização pacífica igual benefício mútuo e desenvolvimento inclusivo. Sempre liderou pelo exemplo na promoção da comunicação e cooperação espacial internacional. No entanto, os Estados Unidos estão excluídos e protegidos da China em vários aspectos, desde a navegação por satélite até a Estação Espacial Internacional. A indústria aeroespacial da China só pode contar com a inovação independente. Os projetos de exploração lunar e pouso na Lua da China se baseiam em anos de inovação independente em bases tecnológicas acumuladas e não serão influenciados pelas atitudes e posições dos Estados Unidos e do Ocidente. Em comparação, os novos passos dos Estados Unidos em direção à Lua parecem estar cada vez mais misturados com interesse e uma mentalidade de competição. Se os Estados Unidos tivessem intenções impuras ao pousar na Lua, isso seria uma forma de poluição para o satélite natural. A União Europeia avança no plano para tributar lucros de ativos russos congelados. A Alemanha resiste à apreensão. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse a repórteres nesta segunda-feira, 22 de 1 de 2024, que foram feitos progressos no imposto extraordinário durante uma reunião dos ministros das relações exteriores do bloco e que as discussões continuarão. A União Europeia avançou nos planos para aplicar um imposto extraordinário aos lucros gerados pelos ativos congelados do Banco Central Russo, optando ao mesmo tempo por não confiscar imediatamente o dinheiro imobilizado. Na segunda-feira, os ministros das relações exteriores do bloco europeu deram a sua aprovação política ao imposto extraordinário, e o mesmo será discutido pelos embaixadores da União Europeia ainda nesta semana. No entanto, o grupo de países durante a reunião, incluindo a Alemanha, deixou claro que é contra a apreensão dos bens russos por questões legais, segundo a agência Bloomberg. O Serviço de Relações Exteriores da União Europeia propôs no ano passado um processo em várias etapas que identificaria inicialmente os ativos relevantes e definiria as ações que os depositários centrais de títulos que detêm esses fundos precisariam tomar antes de serem apresentadas às próximas etapas.
Essas medidas definiriam como um imposto extraordinário seria aplicado aos lucros gerados pelos ativos congelados e às receitas transferidas para o orçamento da União Europeia para utilização na Ucrânia. As despesas e os impostos nacionais seriam deduzidos antes da transferência dos rendimentos. Os Estados Unidos sinalizaram recentemente que poderiam estar abertos à apreensão imediata dos ativos, mas mesmo a etapa menor de tributação dos lucros progrediu lentamente na União Europeia, uma vez que vários Estados-membros e o Banco Central Europeu estão preocupados com o impacto potencial que a medida poderá ter na estabilidade do euro. Moscou, através de sua chancelaria, afirmou na semana passada que a sinalização norte-americana para tal ação configura a pirataria do século XXI. O Kremlin também deixou claro, no final de dezembro último, que se o Ocidente roubar ativos russos, consequências serão prejudiciais e terão resposta. Ex-diplomata sugere que, em breve, o Ocidente declarará abertamente a possibilidade de dividir a Ucrânia. Aliados ocidentais de Kiev em breve vão falar abertamente sobre a divisão da Ucrânia para acabar com as hostilidades no país, declarou o ex-alto diplomata e cientista político tcheco Petr Drulak em entrevista à Parlamentin List. O cenário principal, baseado na realidade da situação, prevê que Kiev não controlará todos os territórios que fazem parte das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. Aqueles que insistem nisso e o consideram a principal condição para a paz estão se iludindo. Aqueles que entendem que a Ucrânia será dividida e reduzida olham as coisas com sobriedade, afirma Drulak. Segundo ele, a Ucrânia tem perdido o apoio ocidental, continuará a se desmoronar no decorrer do conflito com a Rússia e seus aliados não a forçaram a fazer concessões. O momento da verdade virá. Não sei quando isso acontecerá. Em alguns meses, ainda este ano ou no próximo ano, mas é claro que isso acontecerá e que a Ucrânia não será preservada. É aí que o momento da verdade virá. Da mesma forma, em um determinado momento, o Ocidente abandonou o Afeganistão e antes disso o Iraque. Agora, algo semelhante aguarda a Ucrânia, concluiu Drulak. Moscou manifestou repetidamente a sua disponibilidade para negociações de paz, mas autoridades de Kiev proibiram a nível legislativo quaisquer negociações. O Kremlin também observou que, na situação atual, não há condições para a paz e que alcançar os objetivos da operação especial continua sendo uma prioridade absoluta para Moscou. O presidente russo Vladimir Putin já destacou que Moscou nunca se opôs às negociações de paz, mas que o outro lado também deve se mostrar disponível, o que não vem acontecendo. Drones baratos e montados às pressas afetam a capacidade da Ucrânia no conflito com a Rússia, diz mídia. De acordo com a investigação feita pela Reuters, os soldados ucranianos estão enfrentando dificuldades para operar drones na linha de frente por uma recorrente falta de qualidade do equipamento, com, por exemplo, problemas com link de vídeo de controle. Os drones tornaram-se vitais tanto para as forças armadas da Rússia quanto da Ucrânia. No entanto, diferentemente da produção russa do equipamento, a Ucrânia está carecendo de eficiência, uma vez que muitos deles são montados à pressa e a baixo custo por voluntários, relata a mídia, atestando que a falta de qualidade está afetando a capacidade da Ucrânia de vigiar e atacar as posições. Em um local não revelado ao longo da linha de frente oriental na região de Donetsk, soldados do esquadrão Harrow disseram que preferiram ter 10 dispositivos bem feitos do que 50 menos confiáveis. Os problemas mais comuns são problemas com um link de vídeo e com um link de controle. A maioria deles se deve a peças de baixa qualidade que são usadas com frequência para tornar os drones ainda mais baratos, afirmou o soldado identificado como Sun, a agência britânica. Alguns dos operadores de drones pediram que os veículos aéreos não tripulados fossem testados antes de serem usados em batalha. Devemos testar drones fornecidos por novos produtores ou fabricantes possíveis. Além de perder o próprio drone, podemos perder munições que não são baratas, afirmou o soldado Fest, ouvido pela mídia. Outro ucraniano que usa o indicativo de chamada pitch diz que os drones devem estar em conformidade com os padrões para que os operadores saibam com antecedência como funcionará o dispositivo que serão solicitados a operar. Você trabalha muito e tem que fazer voo após voo, enquanto os drones diferem muito. Um tem controladores diferentes, outros configurações diferentes, assim por diante. Quando estamos sob pressão, acontece que você perde um detalhe e isso leva a um erro, a errar um alvo, afirmou Pitch. Na contramão da dificuldade ucraniana, a Rússia expandiu a sua própria frota de drones desde o início do conflito e melhorou sua capacidade de bloquear drones ucranianos através da guerra eletrônica, ressalta a mídia. Recentemente, o ex-presidente do Conselho de Administração do Google, Eric Schmidt, em um artigo na revista Foreign Affairs,
Destacou a combinação russa que tem feito a diferença nas trincheiras. A Rússia usa uma combinação de 2 drones de produção doméstica, composta por um drone de reconhecimento Orlan 10 e um drone de ataque Lancet, para destruir tudo, desde sistemas de artilharia caros a aviões de combate e tanques, afirmou. Junto ao desenvolvimento tecnológico, ao de operadores também. Em dezembro, o ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, relatou que na zona de operação militar especial foram treinadas mais de 1.700 equipes de drones e mais de 1.500 operadores de drones. Chefe da OTAN anuncia investimento de 1,2 bilhão para a produção de munições. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, anunciou novos investimentos em larga escala de 1,2 bilhão para a produção de munições de artilharia, acabando de assinar contratos no valor de mais de 1,2 bilhão para a compra de centenas de milhares de munições de calibre 155 mm, afirmou Stoltenberg em comunicado da sede da Aliança em Bruxelas. Ele acrescentou que tais investimentos também permitiriam efetuar um apoio contínuo por parte dos países do bloco à Ucrânia. A guerra na Ucrânia se transformou em uma batalha por munições. É importante que os aliados possam reabastecer seus suprimentos, continuando a apoiar a Ucrânia, disse o chefe da OTAN. O líder da Aliança Atlântica explicou o aumento da presença do bloco perto das fronteiras com a Rússia pelo desejo de evitar a escalada a um maior conflito militar. Ele acrescenta que a OTAN tem 2 tarefas. A primeira é o apoio à Ucrânia, a segunda impedir a escalada e uma guerra em grande escala entre a Rússia e a OTAN. De acordo com ele, a aliança está tentando conseguir isso por meio do fortalecimento do seu flanco oriental, de novos investimentos em defesa, além de realizar novos exercícios. Stoltenberg disse também que atualmente a OTAN não vê uma ameaça imediata por parte da Rússia, como contra qualquer um dos aliados. Rússia e Egito lançam construção da 4ª unidade de usina nuclear egípcia, a El Daba. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi lançaram nesta terça-feira, 23 de 1 de 2004, a construção da 4ª unidade de energia da usina nuclear de El Daba, no Egito, por meio de videoconferência. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi mantiveram diálogo bilateral nesta terça-feira, por meio de videoconferência, sobre uma série de temas de interesse dos 2 países, como a parceria para a construção da 4ª unidade de energia da usina nuclear de El Daba, no Egito, e a participação de Cairo na cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, marcada para o final do ano. Novas oportunidades promissoras para construir a nossa cooperação frutífera estão se abrindo em conexão com a adesão do Egito ao BRICS. Gostaria de enfatizar que, desde o início, a Rússia apoiou sinceramente o desejo do lado egípcio de se tornar um membro pleno desta associação, durante a presença russa no BRICS neste ano. Tentaremos fazer todo o possível para que o Egito se integre efetivamente ao trabalho do grupo, disse Putin. O derramamento do primeiro concreto da fundação do prédio, onde ficará o reator nuclear, marca o início da construção de toda a nova unidade de energia da usina nuclear de El Daba. Depois disso, o projeto será implementado em plena capacidade. Todos os 4 blocos da usina nuclear serão construídos simultaneamente. O presidente egípcio diz estar profundamente grato ao presidente russo pela implantação dos projetos de El Daba e salientou que a construção da primeira usina nuclear do Egito está avançando a um ritmo mais rápido que o inicialmente acordado. Putin também disse estar em contato constante com o presidente egípcio sobre as questões relacionadas ao conflito entre Israel e Hamas. E, em geral, Sisi e eu estamos em contato constante. Discutimos regularmente todas as questões mais significativas da agenda internacional e regional para os nossos países. Em particular, trocamos opiniões e coordenamos posições em relação ao trágico desenvolvimento da situação no conflito Israel-Palestina e na resolução de questões de natureza humanitária. Disputa durante a cerimônia de lançamento da construção da 4ª unidade da energia de usina nuclear El Daba. Rússia atinge com armas de alta precisão alvos do complexo militar industrial da Ucrânia. Nesta terça-feira, as Forças Armadas da Rússia realizaram um ataque de grupo com mísseis de longo alcance contra alvos do complexo militar industrial da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa. Nesta manhã, 23 de 1 de 2024, foi conduzido um ataque de grupo com armas de alta precisão e de longo alcance de baseamento aéreo e terrestre contra instalações do complexo militar industrial da Ucrânia que produzem mísseis e seus componentes, munições, bem como materiais explosivos. O objetivo do ataque foi alcançar todos os alvos designados foram atingidos, relatou o Ministério. Na direção de Donetsk, as tropas ucranianas perderam mais de 280 militares, entre mortos e feridos. Além disso, o adversário perdeu um tanque, 2 veículos de combate de infantaria, 6 carros, um obuseiro de detrito e uma estação de guerra eletrônica. Anclav N,
Na direção de Kupiansk e Krasny-Liman, o exército ucraniano perdeu cerca de 260 combatentes, um tanque com uma peça de artilharia propulsada Gvozdika, 4 carros e 2 canhões D-20, informou a entidade militar russa. Vale destacar que unidades de agrupamento de tropas russas, Tesrin, centro, com o apoio da artilharia, melhoraram a posição no fronte, na direção de Krasny-Liman. Foram repelidos 4 ataques de grupos de assalto das forças ucranianas. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, na direção do sul de Donetsk, a Rússia atingiu o exército ucraniano na República Popular de Donetsk. As perdas do adversário totalizaram mais de 105 soldados e uma peça de artilharia propulsada Akatsia. Sistemas russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 56 drones em um projeto institucional de lançamento múltiplo de foguete HIMARS. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 568 aviões da Ucrânia, 265 helicópteros, 11.089 drones, 451 sistemas de defesa antiaérea, 14.743 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.205 lançadores múltiplos de foguetes, 7.830 peças de artilharia de campanha e morteiros e 17.751 veículos militares especiais. Negócios e laboratório. É assim que os Estados Unidos usariam a Ucrânia para eventual confronto com a Rússia. Os Estados Unidos e os seus aliados prolongam o conflito na Ucrânia porque usam aquele país como laboratório para testar as forças russas, no processo de inflar os bolsos daqueles que lideram a fabricação de armas e a indústria bélica do Ocidente. Alerta um especialista consultado pela Sputnik. Na segunda-feira, 22, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas que o Ocidente está pressionando a Ucrânia com persistência maníaca para continuar o confronto armado com a Rússia. Existe um mito de acreditar que, se a Ucrânia cair nas mãos da Rússia, haveria um suposto plano maligno da Rússia para dominar a Europa, ou pelo menos o leste europeu. Essa tem sido a narrativa que tem sido usada no Ocidente, o motivo que usam para continuar apostando no armamento de Kiev. Observa Humberto Morales, acadêmico e especialista em história russa na Benemérita Universidade Autônoma de Puebla. Esta retórica do Ocidente é uma justificativa para continuar a testar armas e continuar a testar estratégias na Ucrânia. Acredito que é o laboratório que poderá ser no futuro uma espécie de conflagração mais séria dirigida contra a Rússia, considera Morales. A Ucrânia é um laboratório de testes para ver até que ponto a Rússia é capaz de responder e se defender e, com base nisso, avançar, acrescenta. O especialista sustenta que em Washington e na União Europeia não há vontade de paz, nem interesse em negociar. Ao contrário, segundo ele, querem alimentar o conflito com o objetivo de desgastar economicamente Moscou. Embora a economia russa tenha mostrado um fortalecimento inesperado, apesar das sanções ocidentais contra ela. A Ucrânia parece ser um local de teste para todos os tipos de armas, talvez até armas obsoletas ou armas que se suspeita não serem tão eficientes, observa Morales. Além disso, o especialista considera que é provável que se tente rearmar os exércitos ocidentais com novos arsenais, especialmente dos Estados Unidos, com a ideia de testar armas com maior capacidade de dissuasão, já que Washington tem diversas frentes geopolíticas abertas no mundo, como no Oriente Médio e a Ásia Pacífica, com a Coreia do Norte e a China. O que acontecerá se a Ucrânia falhar a pergunta? A Casa Branca e Bruxelas tentam a todo custo evitar que as tropas ucranianas caiam nas mãos das forças russas, porque se perderem, todo o Ocidente enfrentaria o início de uma possível perda de influência e hegemonia em todo o mundo, resume Daniel Munhoz, mestre em estudos políticos europeus pela Universidade de Salamanca. Se a Ucrânia cair, obviamente, a estratégia da Europa e dos Estados Unidos para reduzir o poder russo na sua zona de influência cairá com eles, afirmou o analista. Da mesma forma, ele aponta outro aspecto fundamental no painel global. A produção de armas é a segunda maior indústria de exportação dos Estados Unidos, atrás apenas de Hollywood. Fomentar um conflito de grande escala, onde se gera o uso de armas muito sofisticadas, mas muito caras, é sem dúvida algo que os próprios lobbies armamentistas da União Americana incentivam para que o governo não recue na geração de um cessar-fogo, afirma Munhoz. Aqui existe, principalmente por parte dos Estados Unidos e também por parte de outros países europeus, uma série de interesses apoiados por estes lobbies econômicos que tentam, de alguma forma, impedir que uma resolução pacífica do conflito seja avançada, explica. Segundo ele, a crise ucraniana é um conflito que, em termos econômicos, tem causado graves desequilíbrios e grandes vítimas, humanamente falando. Ao mesmo tempo, diz ele, também levou a que grandes corporações de guerra enchessem os seus bolsos, especialmente as ocidentais.
Nesse sentido, afirma que as grandes empresas de aluguel de mercenários também desempenham um papel importante e lucram com o conflito. Morales, por sua vez, considera que tudo faz parte de uma estratégia lógica de guerra de quem comanda o conflito no Ocidente. Washington, no seu discurso perante o mais alto órgão da decisão da ONU, Lavrov também destacou que a proposta do país do governo ucraniano está a caminho de lugar nenhum. Morales sublinha que a proposta de Kiev não mudou desde o início da operação militar especial russa, pois o que pretende é que Moscou recue e devolva a Crimeia, apesar de esse território ter sido incorporado à Federação da Rússia em 2014 de forma democrática e legítima. Os governantes ucranianos acreditam que a Rússia poderia se retirar, deixando a população russa à deriva em território ucraniano em condições de guerra. A Rússia, obviamente, não vai aceitar isso, considera Morales. No entanto, ele prevalece no Ocidente uma narrativa para que a Ucrânia continue procurando prolongar o conflito, que se baseia na falsa alegação de que a Rússia quer dominar toda a Ucrânia até parte da Europa. Reviver a retórica da Guerra Fria, de uma espécie de nova Guerra Fria, me parece impedir uma negociação de curto prazo, e concluiu. Complexos antiaéreos da Rússia, Pantsir SM, serão munidos com novos mísseis antidrone, diz fonte. Estão terminando na Rússia os testes de pequenos mísseis antidrone que devem em breve ser colocados em serviço em complexos de mísseis antiaéreos na zona da operação militar na Ucrânia. Disse a Sputnik com a fonte informada. Espera-se que, em um futuro próximo, elas sejam colocadas em serviço no sistema de mísseis antiaéreos que estão em missões de combate na zona da operação militar especial. Os mísseis foram especialmente projetados para a destruição de pequenos drones, quadricópteros e drones, que são usados em grande número na linha de combate em versões de ataque e reconhecimento, aprestou o interlocutor. A fonte especificou que mini-mísseis serão usados como parte do sistema de mísseis antiaéreos Pantsir SM, que desde o ano passado começaram a chegar à zona da operação militar especial. Destaque-se também que os novos mísseis têm uma configuração padrão para o complexo Pantsir, bloco de aceleração e estágio principal, mas com dimensões significativamente reduzidas no diâmetro e no comprimento. Assim, o veículo de combate Pantsir pode ser equipado com 48 mísseis antidrones em vez de 12 mísseis padrão. Além disso, acrescenta-se que os novos mísseis são muito mais baratos do que as munições comuns. Ministro da Defesa: a Alemanha deve estar consciente do perigo de um conflito militar com a Rússia. Berlim deve ter consciência do perigo de conflito militar com a Rússia. Por isso, a Alemanha deve se armar, declarou esta segunda-feira, 22 de 1 de 2024, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius ao canal de TV ZDF. É preciso considerar essa possibilidade, e quando consideramos algo, precisamos nos sintonizar com o perigo, que é desconhecido, se ou quando ocorrerá. Precisamos nos armar para este caso. É exatamente isso que estamos fazendo junto com os aliados da OTAN, e isso é necessário, disse o ministro. Pistorius acrescentou que, para este fim, uma brigada alemã deve estar presente nos países bálticos, a qual, segundo ele, estará totalmente operacional até 2027. Especialistas militares ponderam um período de vários anos que será necessário para a Rússia poder fazê-lo. Iniciar ações militares. Estes são dados segundo estimativas, ninguém sabe ao certo. E este tempo, nos próximos 3 a 5 anos, devemos usar ativamente para nos armar, declarou o chefe da pasta da defesa. Por sua vez, a Rússia tem repetidamente enfatizado que não representa uma ameaça para nenhum dos países da OTAN, mas não deixa sem atenção ações potencialmente perigosas para seus interesses. Além disso, Moscou permanece aberta ao diálogo, mas em pé de igualdade, e o Ocidente deve abandonar a sua linha de militarização do continente. A Ucrânia está em um beco sem saída e os Estados Unidos não vão apoiá-la para sempre, diz analista turco. A Ucrânia está em um beco sem saída. Os Estados Unidos não vão apoiá-la para sempre, disse o analista turco Engin Ozer. O Ocidente não está interessado nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia. É absolutamente certo que Washington, que dá as ordens, afirmou ontem o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao discursar no Conselho de Segurança da ONU. A decisão do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, de proibir conduzir conversações de paz entrou em um período em que Kiev está se encurralando e a incapacidade de iniciar conversações de paz dia após dia está enfraquecendo a Ucrânia. A sociedade deve entender que os Estados Unidos não vão apoiar a Ucrânia para sempre, que deve estar preparada para todas as consequências negativas, disse, por sua vez, o analista turco Engin Ozer.
De fato, na Ucrânia recentemente começaram a surgir reações contra o Ocidente, mas não está certo culpar os países europeus e a Aliança Atlântica. As guerras são conduzidas nas frentes de batalha, mas a diplomacia muitas vezes traz dividendos à mesa de negociações, e as conversações de Istambul são um bom exemplo disso. O governo de Kiev não conduziu adequadamente o processo de resolução diplomática e agora está passando pelas consequências, acrescentou o especialista. Moscou tem repetidamente indicado que está pronto para negociações, mas Kiev introduziu uma proibição a nível legislativo sobre elas. México exige investigação urgente sobre tráfico de armas do exército dos Estados Unidos. O governo mexicano exige uma investigação urgente sobre o tráfico ilegal de armas do exército dos Estados Unidos para o México. A subsecretária de Relações Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, revelou que armas de uso exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos foram detectadas no território do país latino-americano, levando as autoridades a solicitar uma investigação imediata. A descoberta foi discutida durante a visita de funcionários mexicanos de alto escalão a Washington, em 19 de janeiro, onde se reuniram com os seus homólogos norte-americanos. Bárcena enfatizou a urgência de uma investigação, afirmando que a Secretaria de Defesa do México alertou os Estados Unidos sobre a entrada desses armamentos. A circulação de armas do exército estadunidense se tornou um ponto crítico nas relações dos países, refletindo as ações judiciais movidas pelo governo do presidente Andrés Manuel López Obrador contra fabricantes e distribuidores de armas. A primeira ação foi apresentada em Boston em 2021, acusando a empresa norte-americana de contribuir para a violência do crime organizado. Atualmente está em fase de apelação, após o veredito de um juiz desconsiderá-la. A segunda ação está programada para 22 de fevereiro de 2024, abordando a negligência dos pontos de venda de direitos de armas. A comunicação da secretária das Relações Exteriores do México, divulgando em 22 de janeiro, incluiu a questão das armas como parte de um pacto entre os dois governos para diminuir a migração irregular na América Latina. Desde dezembro de 2018, quando López Obrador assumiu o cargo, o governo mexicano já interceptou quase 40 mil armas de diversos calibres. Estima-se que existam 13 milhões de armas não registradas no país, a maioria das mãos do crime organizado. O parlamento da Turquia ratifica a entrada da Suécia na OTAN. A grande Assembleia Nacional da Turquia ratificou nesta terça-feira, 23 de 1 de 2024, a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte. O parlamento do país aprovou a matéria por 287 votos a 55. A Turquia era um dos grandes entraves ao processo de adesão da Suécia. De acordo com os turcos, o país nórdico era muito tolerante com grupos contrários à Turquia, como militantes curdos e uma rede de golpistas que atuou no país em 2016. De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores, Burak Akçapar, a Suécia estaria tomando medidas para atender às reivindicações, como alterar suas leis antiterrorismo. A decisão dos parlamentares turcos entra em efeito após a assinatura do presidente turco Erdogan, que tem até 15 dias para sancionar a lei. No entanto, outro motivo pode ter motivado a Turquia a finalmente ir à frente com a ratificação sueca. Como membro da União Europeia, a Suécia teria negociado o apoio da Turquia em troca da ajuda do processo de adesão turco ao bloco. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, afirmou que a adesão da Suécia à OTAN e a entrada da Turquia na União Europeia não estão relacionadas. Em agosto do ano passado, o alto funcionário afirmou acreditar que a Suécia completará seu processo de adesão até a primavera deste ano. A Hungria é agora o último país que falta ratificar a entrada da Suécia na aliança militar.